Olá, como você está, sua família, Dodora, Vinícius? É mais uma oportunidade de estarmos juntos e hoje nós vamos pedir para que Dodora comece com uma oração, suplicando a Deus a bênção para nós estudarmos a sua palavra. Vamos curvar a nossa fronte para falarmos com o grande Eu Sou. Pai nosso que estais no céu, aqui estamos buscando a Tua presença, na certeza que Tu cumpres a Tua palavra, quando nos diz que onde estiver 2 ou mais reunidos, aí o Senhor estará. Confiando na Tua palavra e buscando a Tua presença em nosso meio, nós te suplicamos que derrame Tuas bênçãos sobre este programa, que o Teu Santo Espírito desça sobre nós, nos inspire, nos guie e nos mostre como devemos fazer e fale através de nós, nos use como instrumentos seus, abençoando cada ouvinte, abençoando cada participante, abençoando cada momento de oração, cada momento de meditação, de estudo e de reflexão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dodora, nós findamos o estudo passado falando, na verdade o estudo foi sobre a origem do mal. Certo. Nós enfatizamos que Deus é amor, que Deus não criou o mal e que o mal é uma anomalia, é algo inexplicável e que por si mesmo Lúcifer se desvirtua e ele deseja ser maior do que Deus e ter o trono acima do trono de Deus, diz Isaías. Adão e Eva caíram, então entra o pecado e com o pecado a morte. Exatamente. E nós findamos, hoje nós nascemos para a morte, mas nós somos feitos para a vida. Amém. Não é? É verdade. Eu acho que o verso que mais é emblemático, que descreve essa distância, que descreve esse relacionamento, está em Isaías 59, 1. E Deus pergunta, até de forma irônica: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, o reino da iniquidade, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías diz que o nosso pecado nos afasta de Deus. Exatamente. Nós vimos que com a queda do homem, nós vamos ver durante o estudo, nós passamos a ter a natureza do pecado, nós passamos a viver no ambiente do pecado, nós passamos a ter o salário do pecado, que é a morte. Exato. Não é isso? Mas nós vamos ter salvação para o pecado? Nós temos salvação para o pecado? Nós não temos salvação para o pecado, nós temos salvação para o pecador. Para o pecador. Não é isso? Exatamente. Existe uma solução. Plano de salvação. Para o pecador. A lição 4 tem o título O Plano de Salvação. O que a Bíblia revela? Abandonou Deus o homem? Não. Vamos ler Gênesis 3, 8. Você pode ler? Qual foi a reação? O homem pecou e Deus o matou? O homem pecou e Deus abandonou o homem?
Nós estamos abandonados ao acaso? A Bíblia nos responde claramente o seguinte, no versículo 8 de Gênesis 3. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim, no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 9. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse, onde tu estás? 10 também. E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. A Bíblia conta a história, sem dúvida, Dodora, de um Deus que criou uma humanidade. Eu costumo dizer da divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade que criou a humanidade. Que essa humanidade cai, ela opta pela queda pelo pecado, ela cai inocentemente, ela cai induzida pelo enganador, pelo maligno, pelo pai da mentira, pelo inimigo das nossas almas. Todos esses são títulos dados ao inimigo de Deus. Mas a Bíblia conta a história de um Deus que vem nos buscar. Que vem em busca de nós. Não nos abandona, né? Eu fiz uma joia uma vez e desenhei, criei, então eu sou o autor da joia. E vendi para uma pessoa. E essa joia, ela era um brinco com um design que eu criei. E num determinado momento, anos depois, eu estava fazendo um leilão na Caixa Econômica e eu vi o brinco e eu comprei. Resgatou. E quando eu resgatei, eu me lembrei da história de que eu te fiz e eu te comprei, tu és meu 2 vezes. Foi o que Deus fez conosco, que nós estamos estudando agora. Aquela coisa me trouxe uma emoção interessante, porque eu resgatei algo de minha autoria. E a Bíblia conta essa história que Deus não nos abandonou. E é muito interessante saber que nós não estamos abandonados. Não estamos sós. Não estamos sós. E eu vi uma explicação muito linda sobre esse versículo 3. Esse capítulo 3, o versículo 8, 9 e 10. E principalmente no versículo 10, quando Adão diz, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque eu estava nu e me escondi. Não é? Então, vejam bem, a Bíblia nos mostra que Adão, quando ele ouviu a voz de Deus, ele fez roupas de folhas de figueira para ele e para Eva. Então, quando ele ouviu a voz de Deus, realmente ele não estava nu, ele estava vestido com folhas de figueira. Mas ele se sentiu nu porque ele estava destituído da glória de Deus. Isso é muito importante. Nós fazemos uma ressalva, porque muitas vezes a ideia que as pessoas têm é de uma nudez carnal. Mas na realidade ele estava se sentindo despido da glória de Deus. Isso é muito importante. Nós conseguimos provar que esse nu que está em questão aqui, essa nudez, porque era justamente a glória de Deus que deixava com que ele se aproximasse de Deus. Exatamente. E ele teve medo de se aproximar de Deus glorioso em glória e morrer fulminado. Exatamente. Então ele se esconde e se veste com o que ele acha daquele arcabouço, aquele improviso, desculpa, não é arcabouço, mas um improviso, ele improvisou aquela roupa, eu usei a palavra errada, mas Deus vai até ele. E o que prova é que aquela nudez não é a nudez carnal. A natureza. Os animais andam nus. Exatamente. Os animais andam nus, estavam nus, os animais estão naturalmente do jeito que eram quando foram criados.
Mas essa nudez é a destituição da glória, de Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco num verso bíblico que vai falar sobre a condição do pecado, como o pecado chegou. Nós vamos entrar aqui num detalhe hoje muito importante. Quando nós perdemos alguém como um bebezinho, quando nós perdemos alguém como uma criança, nós temos um sentimento de inocência. Nós temos um sentimento de inocência. De que aquele ser sem pecado. Mas é interessante. A Bíblia fala em Romanos 5, 12 e 6, 23, que nós estamos nesta condição que eu descrevi. Você poderia ler para nós, minha irmã? Com certeza. Romanos 5, 12 nos diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Então, aqui a Bíblia deixa bem claro que, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Eu vou esperar você ler o outro. O 6:23 já nos 6:23. diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós começamos a conhecer a solução de Deus. Mas eu queria falar hoje... O canal Sim Eu Creio é um canal não doutrinário. É um canal de bate-papo entre amigos, como a gente conversa quando a gente vai almoçar, quando a gente conversa quando a gente vai tomar um chá, quando a gente está viajando, quando a gente pondera, doutora, sobre as coisas, das maravilhas de Deus e de como Deus opera e de como nós... É difícil entender. É verdade. É difícil você entender que um ser puro, como uma criancinha que nasceu um natimorto, por exemplo, ou uma criança que nasceu em um mês, aquela criança precisa de salvação. É porque o pecado, ele não é um ato. O pecado é uma condição. É verdade. E ela é uma condição assumida pelo nosso primeiro pai. E aí está dizendo que ele deixou por herança a nós a consequência da decisão dele. E o que eu acho mais incrível é que a herança, ela é transferida automaticamente. A partir do momento que o herdeiro nasce, ele passa a receber o direito de herança. No caso, ele herdou a culpa do pecado, a consequência do pecado. A consequência, não a culpa, mas a consequência. A consequência do pecado. Eu até vi uma explicação muito linda. A condenação do pecado. pecado. A consequência, né? Eu vi uma explicação muito linda sobre isso quando alguém ilustrou assim: uma mulher adquire, arranja um namorado e contrai com ele, mantém uma relação sexual e com ele ela contrai AIDS, certo? Ele era um aidético, né, portador do HIV. E o que acontece? Ela engravidou naquele relacionamento. Aquela criança, ela nasce herdeira da AIDS. Ela não tem culpa de nada, mas ela é herdeira. Foi transmitido para ela, indistintamente, de uma forma que ele não teve a culpa, mas que herdou. Como herdeiro é isso. Filosofando um pouco, doutora, como é que nós conseguimos entender que aquela criança, vamos botar o exemplo da criança inocente, Vamos. que é o que mais toca as pessoas,
por exemplo, a questão do pecado. Nós estamos falando do pecado original. Certo. Que o pecado é transmitido. Aquela criança que nasceu, ela morreu com 3 meses. Certo. E qual é o salário do pecado? A morte. Então, ela morreu porque ela está num ambiente aonde algo que não existia, a iniquidade trouxe ao que nós estudamos. Exatamente. Algo que antes do pecado não existia, A morte. a morte. E após o pecado, a Bíblia diz que não haverá raiz nem ramo do pecado. E a morte não existirá mais e nem a dor, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Eu creio. Eu também creio. E essa promessa que eu vivo, que nós vivemos, e que nós buscamos força. Disso. Isso me tranquiliza muito. Aleluia. Vamos para a próxima pergunta, doutora. Deixa só a gente pegar aqui o nosso guia. Nós já vimos a reação de Deus com relação ao pecado, ou seja, mesmo o homem estando condenado, Deus vem à condição do homem, procura o homem. Já vimos no estudo passado que Deus providenciou o cordeiro. Exatamente. E eu estou devendo a explicação de que não foi Adão quem sacrificou o cordeiro. Não foi Deus quem sacrificou o cordeiro, mas foi Adão quem sacrificou. E nós vamos chegar lá. Agora, qual a condição da natureza humana após o pecado? Nós temos Gênesis 6:5. Você vai ler. Eu vou ler Salmos 51:5, aonde o que nós estávamos acabando de dizer, de falar, de comentar, está escrito por um dos poetas, profetas. Davi diz desta maneira, sobre a condição. Ele diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não que o ato do coito, o ato da concepção natural, da concepção carnal do pai e da mãe. Mas é que nós já nascemos condenados a morrer. Nós já nascemos condenados. Eu nasci com o diabetes, com tudo que nós temos de heranças, de tudo que não prestava nos nossos antepassados. Graças a Deus é tão maravilhoso que deixa a herança genética também das coisas boas, da inteligência, exatamente, da capacidade, da potencialidade, dos dons. Por isso que você vê um médico, depois o filho é médico, o neto é médico, e a família vai tendo isso, porque a capacidade, a genética também traz toda a coisa preparada por um Deus perfeito. Não é? E o seu verso diz como? Gênesis 6:5 diz assim: e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Gênesis 6:5, vocês se lembram que eu falei a vocês que o autor de Gênesis foi Moisés. Com certeza. E ele conta 2000 anos de história. E ele finda 2000 anos de história com essa sentença. Viu Deus que todo o desígnio do homem era para o mal, que o seu coração era pervertido. E resolveu Deus. Tem algumas versões que diz: arrependeu-se Deus de criar, mas Deus não se arrepende, mas sim, Deus o sentido de arrependimento é o sentido de que Deus viu que criar o homem o magoou, o fez sofrer. E é interessante
Pode dizer. O verso 6 de Gênesis Pode 6 contar. esclarece bem direitinho isso. Olha o que diz. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. É fantástico como as coisas vão se fechando, né? Como o pensamento vai se concretizando com a palavra de Deus. Deus se sentiu aflito em ver o que o homem estava fazendo e que iria fazer. Então, doutora, eu aprendo com esse estudo dessa declaração que em 6 capítulos contam 2000 anos de história da degradação de um Deus que se apresentava pessoalmente, que vinha visitar o homem, que criou, que tinha prazer na sua criação, que disse que tudo era bom. Na realidade, da degradação de um relacionamento, né? Você falou da degradação de um Deus. Não, eu falei de um Deus, Foi. desculpe. É na degradação de um relacionamento, Me né? perdoe, eu errei, eu quis dizer da degradação do homem. Do homem, exatamente. Deus, um Deus que, mesmo com a degradação deste homem, eu cometi um ato falho, ele vem, ele institui o plano de salvação, ele tem o seu povo, os meus filhos, os filhos de Deus, e aqueles que não eram filhos de Deus, ou seja, aqueles que optaram pelo pecado, mas tanto os que optam por adorar a Deus, quanto os que optam por uma vida de pecado, Deus se aflige com o sofrimento. Exatamente. Porque na vida do pecado, ela não é só alegria. Se nós dissermos que beber, fumar, fazer, viver dissolutamente tem só alegria, não tem. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte e no sofrimento do ímpio. O sofrimento é por minha parte. Deus não tem prazer. Exatamente. Então, ver a humanidade se transformar no que se transformou e os comentários bíblicos daquela época não é nada do que você sonha em ver hoje. Você não é capaz de entender a atrocidade que os homens se tornaram, o tamanho da violência, as mulheres eram despedaçadas, crianças, coisas que a arqueologia revela de forma que era quase que se transformando em bestas humanas. E Deus então acha Noé continua sendo um dos seus adoradores, e Deus então oferece a salvação e a libertação daquele povo naquela época através da arca. Os nossos pecados, o nosso sofrimento, a nossa condição, Satanás não consegue atingir a Deus, mas a nossa dor dói em Deus. É isso o que o estudo nos ensina. É verdade. Ele sofre as nossas dores. Se você hoje, afetam diretamente, né? Se você hoje está nos assistindo e você tem conflitos pessoais, conflitos íntimos, se você tem desafios, e se você tem coisas que te faz doer, entregue a Deus, ore e diga assim: Senhor, eu sei que o Senhor está ao meu lado, que o Senhor está sentindo a minha dor, porque o Senhor se afligiu com aquela humanidade, e me dê o conforto. Vamos para o próximo tema desse mesmo estudo, onde a condição da natureza humana a gente já entendeu. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? O que diferenciou o homem antes do pecado para o homem após o pecado?
você fica com Efésios 2, 3, 4 e 18. Eu vou ler 1 Coríntios 2, 14. E depois eu pego mais versos para mim, que eu estou te dando mais versos do que eu lendo, né? Problema não. Não? Estamos aqui para isso. Efésios. Efésios 2, 3. Efésios 2, 3. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Romanos 7, 15 a 19 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso é a definição nossa plena de como nós somos, nua e crua. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E a gente acaba vivendo esse conflito, a gente acaba se entregando nesse conflito, acaba... Isso é o nosso conflito, quando nós nos tornamos cristãos. E esse conflito muitas vezes nos afasta de Deus quando a gente não vai buscá-lo e não crê que ele veio até nós, porque a Bíblia diz que ele está aqui e está disposto a nos ouvir. Eu creio. Mas a condição, você acabou de ler, a condição nossa é uma condição de pecado. E aqui em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós perdemos o senso de santidade, nós perdemos o senso do que é realmente a vontade de Deus. Nós temos sempre que estar lendo, buscando. É por isso que a gente vai à igreja, por isso que a gente estuda a Bíblia, por isso que a gente está com esse canal, porque por nós mesmos nós não vamos buscar. É verdade. E nós perdemos a consciência. É verdade. Tudo entra naquilo que você disse. É relativo. É incrível, essa palavra está tão em uso hoje, né? É. Hoje está em todos os posicionamentos, em todas as linhas de pensamento, as ações. Muitas vezes as pessoas, quando são pressionadas para chamadas a atenção para o que estão fazendo, isso é muito relativo. Você vê com os seus olhos, eu vejo com os meus. Eu não vejo assim. Agora é interessante que a verdade é relativa, agora a mentira sempre é absoluta, né? Não é engraçado? Incrível, né? É incrível. A verdade é relativa, viu, Vinícius? Mas a mentira, ela é absoluta. A mentira não tem pra onde correr. É mentira. É engraçado, é mentira. Perdão, deixa eu voltar aqui. Que plano Deus estabeleceu para nós, para nos salvar da morte eterna? João 3,16 é o verso predileto de Natan Rodrigues. Ele vai estar com a gente aqui. Era para estar com a gente hoje, mas ele está com Covid. Eu peço oração. Minha mãe também está com Covid.
Metade da família de Dodora também está com Covid. Exato. E nós estamos com vocês Porque tentando... até aqui nos ajudou o Senhor, né, Sérgio? É verdade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Então, a morte de Jesus pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, eu queria fazer uma diferenciação entre o que você já falou, você me corrigiu logo no início. Jesus deu a vida por nós pecadores. Exatamente. Pagando os nossos pecados. Jesus não morreu por nossos pecados. Ele foi assassinado por nossos pecados. Ele pagou uma dívida. Então, os nossos pecados, as nossas transgressões, é que mataram Jesus. Exatamente. Porque a cruz era o meu e o seu lugar. Era o lugar do condenado, do que transgrediu. E Jesus não teve pecado. Ele se fez carne, ele se humanizou, ele se transformou no meu e no seu exemplo. Ele entregou a sua vida para pagar a nossa dívida. Para pagar a nossa dívida com ele próprio, a nossa ofensa com ele próprio. Exatamente. Davi diz: pequei, Senhor, somente contra ti pequei. Deixa eu ensinar uma coisa a vocês. Ninguém peca contra Satanás. Com certeza. Todo pecado é contra Deus. Toda coisa que nós fazemos de errado, nós ofendemos a Deus. É verdade. Toda busca que nós fazemos, que é fora da vontade de Deus, nós o ofendemos. Nós o ofendemos. E deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi nas minhas noites, nas minhas madrugadas. Dodora perguntou para mim se eu saí da igreja algum dia. Nunca saí. Desde o dia em que eu orei numa praça, debaixo de chuva, na frente da igreja da Penha. Minha primeira esposa estava grávida, chorando, desesperada. Nós éramos muito pobres. A gente dava banho na minha filha Núbia, num balde. E eu fiz 2 promessas para Deus. Que eu nunca ia abandonar a fé. E que eu nunca ia abandonar meus filhos. Porque ela achava que eu ia abandonar, alguma coisa nessa linha. E eu orei, debaixo de chuva, numa praça. Jesus sempre me conservou a fé, porque ele me deu uma certeza. Quando eu vou a Deus e eu confesso o meu pecado, eu adoro a Deus. Eu reconheço que ele é Deus. Exatamente. Eu digo a quem eu ofendi, me perdoe. E eu tenho consciência de que só ele pode me perdoar. Por isso podia acontecer o que acontecesse. Na quarta-feira eu estava na igreja. Pode acontecer o que acontecer, eu vou estar aqui na semana que vem, eu e Dodora, nós vamos gravar até o final. Nós somos osso duro. Nós somos determinados. Porque Cristo nos transformou. Cristo nos deu, Jesus nos deu essa determinação. Então, quando eu ia para o sábado para a igreja e muitas vezes o nosso culto é no sábado, né, meus irmãos? Nós somos adventistas. Essa é uma pregação do advento de Jesus, essa é uma pregação da forma de viver cristã adventista. Mas eu sempre entendi que o meu lugar, se eu sou pecador, é aos pés de Jesus.
E o templo é o lugar de meu Deus estar. E por isso que eu não vou pra deixo adorá-lo. de... Essa é a minha experiência, doutora. Por isso que eu tentei tirar abrir uma aspas aqui. O que fez Jesus por nós na cruz? 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Já estou. Aquele que em seu... Posso ler? Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Isaías 53, 5, 6 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De todos. Todos nós. Aquele que aceita o sacrifício e aquele que não aceita. Exatamente. Aquele que reconhece Jesus como Deus e aquele que não reconhece. A beleza dessa oferta é que nós não fomos consultados, não foi condicionado se eu queria ou não. Ele disse: eu vou, eu dou. E quem quiser, receba de graça. Eu acho lindo isso. Porque você já pensou, Sérgio, Deus é um gentleman. Ele respeita a nossa individualidade, ele respeita a nossa escolha, ele respeita a nossa decisão. Eu quero ou eu não quero. Ele não me força a nada. Ele me deu. Eu só recebo se eu quiser. Doutora, Deus é tão gentil e amoroso como aquele enamorado que vai até a pessoa e declara o seu amor e diz: olha, eu aceito a sua decisão. Exato. É assim? Nada a ver com a vida real. Tudo a ver com a vida real. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear, eu vou celebrar, eu vou ter comunhão. Mas o que você está dizendo é que Deus, eu costumo repetir isso, são duas coisas que eu falo sobre o cristianismo. O cristianismo é a única religião que a prática não salva. Jejuar não salva, orar não salva, vigiar não salva, fazer caridade não salva, guardar sábado, domingo, quarta-feira, ler a Bíblia, vigiar, passar lenço, passar óleo, vender água. Não. Nada disso salva. E este é o ponto de eu perguntar: o que é, doutora, a salvação? A salvação, você acabou de ler, é o que Cristo fez por nós na cruz. Se Jesus tivesse vindo, curado, ensinado, se Jesus tivesse feito tudo, se Jesus tivesse harmonizado todo mundo, não tivesse morrido na cruz, mas se ele não desse os pecados, nós não teríamos não pagasse a nossa culpa. Então, eu costumo dizer isso, você me acompanha nas nossas aulas que nós temos há muitos anos, que a salvação é um ato irreversível de Deus, quando Exatamente. Ele entregou seu filho na cruz. Ele salvou a humanidade, ele salvou os seus filhos, ele salvou-nos, ele te dá a salvação, é de graça. Você aceite Jesus, porque ele te ama. Tire toda a culpa, tire todo o medo, tire tudo aquilo que tira a sua paz. Entregue nas mãos de Jesus e confesse: Senhor, eu preciso do Senhor, porque o Senhor, e eu aceito o seu sacrifício.
Vamos lá. Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10, 6 e João 32. Eu fico com João 8, 32 e você com 1 Samuel. A natureza pecaminosa, a natureza inclinada para o mal. Quem é que pode mudar? Primeiro Samuel 10, 6. Primeiro Samuel 10, 6 diz assim: E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Aqui também diz que tem um outro poder capaz de libertar. Quem gosta desse poder é o presidente Jair Bolsonaro. Não, não cabe isso comigo. É verdade, é porque ele é o verso predileto dele, João 8, 32, e conhecereis a verdade vos libertará. É onde ele diz, só que ele não entende, é pouco provável que ele entenda que essa verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou A verdade a e a verdade, vida. o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. E aqui João está dizendo, quando você conhecer Jesus, você estará livre. E eu citei o presidente porque ele cita muito esse verso. Esse deve ser o verso predileto dele. Predileto dele, né? Como, Dodora, pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5, 11 e 12 e Hebreus 5, 9. Você já leu João? Não, eu li já o... Nós temos aqui, peraí. Nós temos que ler ainda. A salvação depende das nossas boas obras, Efésios 2:8. Efésios 2:8. Você lê e eu leio. Aquilo que nós acabamos de enfatizar. Efésios 2:8. Isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus, não vem de nós. E Gálatas, a carta aos Gálatas 2:16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Você não vai conseguir alcançar a salvação sem aceitar Jesus como seu Salvador, sem reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus morreu por nós. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outra saída. É única. Então aqui prova aquilo que eu disse, que nós temos, principalmente nas teologias orientais, a meditação, a reclusão, nós temos os jejuns, nós temos os autossacrifícios, nós temos inúmeros atos e ações, caminhadas, novenas. Não que nós estejamos falando que a prática da religião de alguém não tenha o seu valor. Nós estamos dizendo que quem salva, a Bíblia diz, é Jesus Cristo, e não a nossa ação. Unicamente. Nossa ação. E se você não tiver fé no poder salvífico de Cristo na cruz, não adianta você ter uma vida religiosa. Ela é uma vida em vão.
Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5, 11 e 12. Aí é contigo e eu leio Hebreus 5, 9. E aí nós vamos para os comentários. Primeira João 5, 11 e 12. E eu leio Hebreus 5, 9. Diz assim: e este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Amém. Aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Hebreus 5, 9 enfatiza que, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Então nós aprendemos que vamos fazer um resumo desses dois estudos, Dodora. O que você acha? Pode ser. O mal não é uma condição. O mal gerou uma condição. Gerou o pecado. O mal é o autor da maldade. Mas assim como nós vemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos entender que o mal é uma pessoa. O mal não é algo isolado. O mal não é um ato, por exemplo. Alguém de boa fé, de boa conduta, alguém Boa que índole. sempre de boa índole comete um deslize e aquilo ali o tornou mal. Não, ele praticou uma maldade, mas nós estamos num mundo de maldade. Como aquele que não pratica maldade nenhuma, aquele garoto que chegou, o jovem rico, e disse assim: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Ele estava diante da vida eterna. Jesus é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Jesus é o autor do universo. E ele pergunta para o Pai da eternidade O que devo fazer? o que eu devo fazer para ter eternidade. Nós vemos aqui então que um ser por egoísmo, por orgulho, por presunção, por usurpação, instaura o reino da iniquidade em confronto com o reino de amor e justiça, onde a paz e a misericórdia se beijam, o reino da equidade. E aí nós vemos o conflito entre Cristo e Satanás. Qual lado você vai tomar? Você vai aceitar o sacrifício da cruz ou a condenação da morte? Você vai aceitar o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação, desde antes de qualquer ser imaginar em pecar? Jesus já tinha determinado-se a dar a vida por qualquer ser. Eu não estou falando qualquer ser humano, estou falando qualquer ser criado. Ou você vai ficar na vida que te leva à morte? Escolha o caminho que te traz a salvação, porque só basta você crer. É isso mesmo, Dudura? É. E o Senhor nos diz: eu te ofereço A bênção e a maldição. A vida E a morte. Escolha a vida. E ele ainda diz: Escolha a vida. Olha que conselho maravilhoso. Ele apresenta os dois, mostra as consequências das duas escolhas
E depois ele diz, escolha a vida. O que ele está dizendo com isso? O melhor é a vida. Nós vamos ficando por aqui. Vamos nos preparar para a próxima semana. Um beijo no seu coração. E a partir dessa edição, os versos bíblicos e o link com o guia de estudo constará no nosso canal. Inscreva-se no canal, curta, dê o joinha lá, divulgue, compartilhe com seus amigos, envie perguntas. Se a gente eu cometi um ato falho e falei, troquei uma palavra, por favor, perdoe. Aqui é um bate-papo, nós não somos teólogos, nós somos dois crentes. Crentes que somos pecadores, dependendo da graça de Jesus para nos conduzir, para nos salvar. É isso mesmo, Dudu? Deixe sua mensagem final. Eu agradeço a presença de todos e espero encontrá-los no próximo estudo. E nós vamos agradecer também a Deus pela oportunidade e encerrar os nossos momentos de estudo agora com uma oração que o Sérgio vai nos dirigir. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor é santo, maravilhoso, justo, porque o teu trono de amor, de glória e justiça, tu és perfeito e os teus planos são inquestionáveis. Mas o Senhor tomou o nosso lugar. Amém. Literalmente, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor sabe o que é o enfado, o cansaço, o Senhor conhece a doença, o Senhor viu o Senhor visitou a humanidade podre, o Senhor entregou a sua vida por nós, o Senhor experimentou algo criado pela iniquidade, que é a morte. Mas o Senhor venceu, ressuscitou, está no céu e é nosso Deus e a Ti glorificamos. Louvado seja o Seu nome. Amém. É por isso que nós cremos, porque Tu vives, nós cremos no amanhã e temos certeza que Tu estás prestes a nos buscar, buscar o Teu povo. Abençoa esse estudo, abençoa as pessoas que nos assistirem, que o Seu Santo Espírito nos conduza, que tire as suas dúvidas e que nós possamos, Senhor, continuar Te buscando para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém.